A paz do Senhor, povo de Deus, mais uma vez aqui na EBD em Síntese, momento pedagógico, classe de pré-adolescentes, para falar da lição de número 5 e com a participação especial hoje do irmão Ângelo. A paz do Senhor, irmão Ângelo. A paz do Senhor, irmã Zuênia, todo o povo de Deus que está nos acompanhando aqui no Momento Pedagógico. Hoje iremos falar, né, sobre a lição de número 5, que tem como título Novos Líderes para um Novo Tempo, os Juízes. A mensagem fica lá em Juízes, capítulo 2, versículo 10, que diz: Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Nós temos como objetivos, né? Nós temos três objetivos, querido professor, que é ensinar sobre o contexto histórico do livro de Juízes e sobre a condição espiritual do povo de Israel. Também temos como objetivo estimular os adolescentes a terem um relacionamento constante com Deus e mostrar que Deus pode usar os adolescentes. Né? Vivemos numa época onde eles têm uma inserção muito grande nas mídias sociais e eles acabam esquecendo, né, do real sentido da vida deles como cristão, né, todos os dias, que é propagar o evangelho. E essa lição ela vem como um ponto forte para refrescar a memória deles, porque eles são esquecidos, né, do real significado da vida deles cristã, né? E como dica pedagógica para esse primeiro momento, né? Eu trago aqui para vocês um conectado com Deus é o tema. Né? O objetivo é levar os adolescentes a refletir sobre essa importância de manter o relacionamento constante com Deus. Para isso, você irá precisar, querido professor, de um celular desligado ou um objeto que represente uma conexão. Pode ser um fio, uma tomada, extensão, enfim, use a sua criatividade. Então, cartões com versículos sobre comunhão com Deus, papel e caneta. Então, para introduzir, né, o que acontece quando ficamos sem conexão? A gente vai perguntar o que é que acontece quando a gente fica sem conexão. Então, pergunte para eles, né, quando o telefone ele fica sem bateria, eles conseguem fazer ligações? Como é que eles se sentem quando isso acontece? Né? Deixa eles refletirem um pouco. Então, explique que a nossa vida espiritual, ela precisa de uma conexão constante com Deus, assim como o celular ele precisa de bateria, né? Para a gente poder entrar em contato com outras pessoas, para a gente mexer, navegar na internet. Então, assim como é um aparelho de celular, a nossa vida, né? A nossa vida como cristão tem que ter uma constante conexão com os céus. Então, aqui tem até o versículo em João 15:5 que diz que eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, trazer essa reflexão para os alunos, entenderem que assim como eles precisam do celular para se comunicar com os pais, para se comunicar com os amigos, eles precisam da oração para ter esse vínculo direto com Deus, né? Precisamos de Deus diariamente. A gente tem que deixar isso claro. Explique para ele que a nossa vida espiritual, ela enfraquece quando a gente deixa de buscar a Deus regularmente. Então, em Tiago 4:8 diz: Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, ensine a ele que enquanto mais ele buscar, ele vai ter uma resposta de Deus. Né? Quanto mais a gente busca o Senhor, mais proximidade nós temos dele. Né? Quanto mais temos de Cristo, mais buscamos, mais temos respostas, mais temos intimidade, mais temos um direcionamento no nosso caminho. E aí a gente pode trazer também, professor, como manter essa conexão ativa. E aí, nesse momento de como manter, você vai dividir sua classe, né, em grupos e vai pedir a eles para escreverem práticas de se manterem conectados com Deus. Esse é o momento que o seu aluno, querido professor, ele tem que refletir, né, sobre tudo que você expôs durante a sua aula, todas as ligações diretas que a gente tem que fazer, né, esse contato com Deus. Temos que trazer essa fala, né, mais informal para que os nossos alunos que estão aí nessa fase da adolescência, eles consigam absorver. Então, pergunte a eles, né? Deixem eles nos grupos montarem.
né? E lembre que Salmos, capítulo 1, 2 diz que antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, traga para os seus alunos, né, e explique para eles que meditar na palavra diariamente, quase que eu não falo, diariamente, fortalece esse relacionamento com Deus. E aí deixa eles fazendo, né, essa parte da conexão, daí uns 3 minutinhos para cada grupo, e quando eles terminarem, né, cada grupo vai apresentar a sua ideia de como manter essa conexão com Deus no dia a dia. E aí a gente vai reforçar que estar com Deus não deve ser apenas um momento específico, mas um estilo de vida. Assim como eles vão à escola todos os dias para aprender dos conteúdos seculares, nós precisamos todos os dias abrir a nossa Bíblia, né? Fazer buscas de conteúdos que venham nos trazer uma proximidade com Deus e também orar, né? Orar, jejuar, louvar ao Senhor. Então, um relacionamento diário com Deus, ele necessita que a gente esteja com esse conectado, para ter essa conexão, a gente depende realmente dessa busca contínua. Né? Em Jeremias 29, 13 diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, assim como o celular ele precisa estar carregado para funcionar, né? O seu aluno, querido professor, ele precisa estar conectado com Deus para que possamos viver de acordo com a vontade dele e assim chegarmos, né, no dia glorioso da sua volta e louvarmos no céu junto com os anjos, né, dizendo santo, santo é o Senhor. Então, querido professor, essa é a nossa dica pedagógica de hoje, né? Essa reflexão para os nossos alunos de como ter essa conexão com Deus diariamente. E aí o livro de Juízes, ele também vai trazer, né, nas lições subsequentes, sobre Samuel, né, que será um exemplo. Então, você já pode lançar aí, né, como já será a lição 6, já lançar para ele assim, e aí, como vocês acham que Samuel ele buscou essa intimidade com Deus? E aí já lançar esse desafio deles estudarem para a próxima lição, né, como uma base para eles chegarem preparados, para eles começarem a entender, né, o verdadeiro chamado de Deus na vida deles. Né? E se deixar, irmão Ângelo, não me cortar, eu pego aqui, ó, direto e eu vou falando, 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 né? Os professores já estão acostumados que assistem aqui, né, os nossos momentos pedagógicos. E o Senhor, irmão Ângelo, o que é que o Senhor, nosso Deus, colocou em seu coração para trazer como dica para esse momento de hoje? Amém. Parece que temos algo em comum, né, irmã Zoênia? Também já sou conhecido na congregação por gostar de falar muito, né? Então também, se não me cortar, a gente vai aqui nesse momento pedagógico até, enfim, até a hora do dia terminar, né? Então, muito bem, amados irmãos professores, né, que estão nos ouvindo aqui nesse momento pedagógico, né? A irmã Zoênia já trouxe uma dica pedagógica extremamente importante. Né? Na lição passada, certamente, né, os professores adentraram no tema da importância de se fazer lideranças, né? A continuidade da liderança e o como isso foi importante para esse momento de transição do povo de Deus em Israel, né? A liderança de Josué, né, no momento que Moisés, né, chegou ali e não deu continuidade, né, ficou, e Josué deu continuidade à liderança e conduziu o povo de Deus ali até a terra prometida. Né? Então, certamente, ele deve ter entrado nesse tema, né, na lição passada e se mantendo aqui conectados, né, conectado com a dica pedagógica que a irmã Zoênia passou, mantendo essa conexão. Olha só que coisa interessante. Eu trouxe como dica pedagógica aqui uma ideia bem interessante para mostrar os ciclos dos juízes, né? E através dessa dica pedagógica a gente vai atingir, né, o primeiro objetivo da lição, que é ensinar sobre o contexto histórico do livro de Juízes e a condição espiritual do povo de Israel. A gente vai falar através aqui dessa dica pedagógica a importância da constância para o povo de Deus, né? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 58, né? Sede firmes e constantes. Então, precisamos ter essa constância para que possamos alcançar o nosso objetivo, né? Que é morar no céu, não é isso? Então, estamos todos aqui unidos, né? Reunidos aqui nesse momento pedagógico, né? Para
auxiliar os amados irmãos professores, né, a conduzir os seus alunos, né, para possíveis sucessores e mostrar a eles, através dessa dica, né, conectados, né, com a dica anterior, esse ciclo da vida deles e como é importante passar por todos esses ciclos que eles irão passando, que eles estão passando, na verdade, conectados com Deus. Né? Então, a dinâmica que a gente trouxe aqui para complementar, né, esse momento pedagógico foi o ciclo dos juízes. Né? Então, a gente vai atingir esse objetivo inicial, né, o primeiro objetivo da lição, e vai ser necessário alguns materiais, como cartolina, né, quadro branco, né, canetas coloridas, né, de preferência, os adolescentes gostam muito, né, de utilizar cores, né, dentro da... quando vai fazer qualquer tipo de atividade, então, canetas coloridas, né, fiquem bem à vontade para trazer materiais de cores, né, dentro da sua aula, cartões, né, que demonstrem, através desses cartões, as fases dos ciclos dos juízes, né, passando pelo pecado, pela opressão, pelo arrependimento e pela libertação, né? Então, vou trazer aqui como é que a gente pode estar trazendo essa dinâmica dentro da nossa aula. Primeiro passo, introdução, né? Explique que Israel passou por um ciclo repetitivo de afastamento de Deus, né? Era uma inconstância, né? O povo de Deus estava lá no alto, daqui a pouco ele estava lá embaixo, e Deus levantava um juiz e eles se consertavam novamente, e assim eles passavam por muitas inconstâncias durante esse livro de Juízes que está sendo apresentado, estudado na lição atual. Então, ele passou por um ciclo repetitivo, o povo de Deus passou por um ciclo repetitivo de afastamento de Deus, né? Opressão por inimigos, arrependimento e libertação por meio de juízo. Era assim que funcionava as fases, né, desse momento, né? Aí você vai montar a fase, montar os ciclos, né? Os ciclos que o povo de Deus passou nesse livro de Juízes, né? Desenhe um círculo, né? Você pode desenhar um círculo no quadro ou numa cartolina, né? Aqueles que não dispõem de quadro branco, ou enfim, de qualquer tipo de material de quadro, ou na cartolina, peça para os alunos organizarem os cartões que você deverá confeccionar nas posições corretas, né? Em cada ciclo ali representando o ciclo que o povo de Deus passou, os ciclos que nós apresentamos, e depois comece a discussão, envolva o seu aluno, né, na sua aula. Né? A ideia do momento pedagógico, da dica pedagógica, é justamente a gente trazer o aluno para dentro da aula, mostrar para ele que ele pode contribuir, que ele deve contribuir para que a lição fique perfeita, né? Fique boa, né, para todo mundo, tá certo? Então, começa a discussão. Por que o povo sempre caía no mesmo erro, né? Por que o povo de Deus sempre se corrompia, né? E ali ele voltava a pecar, entristecer ao Senhor, né? E era necessário, preciso o povo de Deus, Deus, na verdade, levantar um juiz novamente para trazer à tona ali a importância de Deus para as suas vidas, né? Como podemos evitar esse ciclo na nossa vida? Aí você faz agora essa comparação, né, do que o povo de Deus passou na época, trazendo para os dias atuais, né? Os ciclos que os adolescentes hoje, né, que são os da nossa classe, estão vivendo e irão viver ainda para o resto da sua vida, mostrando, trazendo para eles a importância de se manter constante, né, na sua vida. E essa constância ele só vai poder adquirir, amado professor, seguindo as orientações daquele que tem a melhor orientação possível para a sua vida, que é o Senhor nosso Deus. Então, mostre para ele a importância de se conectar com Deus, como nossa irmã Zoênia falou na dica pedagógica anterior, e trazer essa constância para a vida deles. Né? Explique aos adolescentes que podemos escolher obedecer a Deus continuamente, né? Sem precisar cair e sofrer para aprender. Não é necessário, meus amados irmãos, né, passar por esse momento de inconstância na nossa vida. A gente precisa, deve, mostra aos seus alunos, aos adolescentes, que eles precisam ser constantes, né? E se manter constantes durante todas as fases da sua vida, tá certo? E conclua, né, essa dica pedagógica, essa aplicação na sua aula, reforçando que Deus, ele é misericordioso, né? E ele está sempre, de fato, de braços abertos para nos receber, né? Para nos perdoar de todos os males que cometemos, né? Os pecados, os erros que causamos ou que eventualmente a gente possa cometer na nossa vida, mas ele deseja que sejamos sempre fiéis a ele continuamente. Né? Essa é a dica pedagógica
que eu trouxe, né, na aula de hoje, né, essa dinâmica ajuda os adolescentes a visualizar o padrão de comportamento do povo de Israel e aplicar essas lições à vida cristã, né? Trazendo isso para a vida cristã. Então, a gente consegue, através desses momentos de comparação, né, com o povo de Deus lá na época de Juízes, trazer para os dias atuais e mostrar isso no ciclo de vida natural que eles estão passando e vão continuar passando até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Termino aqui a minha dica pedagógica, né? E passo aqui a palavra à nossa irmã Zoe. Amém. É interessante, né, que a gente pode ver que essa lição fala muito sobre a constância, a importância da constância de buscarmos a Deus, né? A gente vem vendo isso desde a primeira lição, né, quando o povo ele é tirado do Egito e eles precisam entender a necessidade da constância de buscar a Deus. E não é diferente, né? Nos tempos atuais, a gente precisa estar ali constantemente ensinando sobre constância. É até uma redundância, mas é necessário. Então, querido professor, essas foram as dicas que o Senhor inspirou, né, os nossos corações para trazer aqui para vocês. Espero ser de grande valia. Não esqueça, querido professor, já trazendo aqui minhas considerações finais, que você é importante, né, nessa obra tão grande e grandiosa que é a Escola Bíblica Dominical. Né? O Senhor, ele tem te escolhido, te separado para ajudar a formar cidadãos do céu, né? Então, é uma missão de extrema importância. Não se sinta vazio, não se sinta, é uma missão sem importância. Não, tira isso do seu coração, caso ela esteja, porque na realidade é uma missão de extrema importância. Nós estamos aqui com uma missão grandiosa, né, que é ajudar os nossos adolescentes a compreenderem um pouco mais sobre a palavra de Deus e sobre o caminho que eles devem trilhar para chegar ao céu, né? Irmão Ângelo, com as suas considerações finais. Amém. Queria agradecer, né, a toda a liderança, a diretoria da IADERN pela oportunidade de estar aqui nesse momento pedagógico, que eu entendo que é de extrema importância, né, para os professores, né, da nossa Escola Bíblica Dominical, que é uma instituição maravilhosa, assim. Hoje, o pouco que eu conheço, eu sou confesso que eu tenho facilidade de dizer isso, porque o pouco que eu conheço da Bíblia Sagrada eu aprendi na Escola Bíblica Dominical, então posso dizer que todos os professores que passaram por mim me auxiliaram, né, a chegar até aqui, a me manter constante. Então, amado professor, como a nossa irmã Zoênia falou, você tem também uma fagulha aí, vamos dizer assim, um peso de importância na vida dos seus alunos, para que essa constância que a gente acabou de mencionar aqui, que vai ser dada na lição de número 5, né, da classe de adolescentes na vida deles, tá? Então, você tem importância na vida deles e de mostrar a eles essa constância que será necessária nos demais ciclos da vida dele. Agradecer também a direção do DENEC, né, o departamento, que também tem me aberto as portas aqui para estar juntamente com todos vocês. Obrigado. Amém. E você que não é inscrito no canal, já sabe todo o recadinho que eu dou no final. Se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha e se executar os nossos momentos pedagógicos, grava, posta, né? Nos marca nas redes sociais, que será um grande prazer estar junto de vocês, né? Ao nosso querido pastor Martim, muito obrigado pela confiança empregada a nós, toda a liderança do DENEC. Nós agradecemos a paz do Senhor e tenha uma excelente semana, querido professor. Tchau! Tchau, pessoal.